telespectadores, vamos continuar aqui o nosso Sem Tabus, a relação da comida com o alimento, ou seja, da mesa ao sexo. Minhas convidadas de hoje, a psicóloga Vanessa Barbosa e a doutora em nutrição Leonice Almeida. E você aí de casa, que é o nosso companheiro e companheira, nossa amiga e de sempre aqui acompanhando o nosso programa, ou a você que está nos conhecendo agora, bem-vindo. Aqui nós falamos de sexualidade, de relacionamento, tá bem? Bem-vindo ao Sem Tabus aqui com a gente. Doutora Leonice, me fale aí de propriedades de alimentos específicos para boa função do sexo. Por exemplo, você nos dizia aqui no intervalo sobre a mulher e o uso do açafrão. Como assim? Verdade. O órgão genital feminino, no ato sexual, para estar mais lubrificado, poderiam as mulheres consumirem seus alimentos mais temperados com açafrão. Porque é um anti-inflamatório, melhora toda essa região, tanto internamente como externamente. E o açafrão, ele tem propriedades para dar esse, eu vou falar sempre em performance, né, na lubrificação. Que legal, né, Vanessa? Uau! Vamos lá, gente, põe aí na listinha de coisinhas que vai comprar. Açafrão ou cúrcuma é a mesma coisa, né? Tem a raiz e tem o pó. Tem a raiz in natura e já tem o pó, né, para facilitar um pouco as donas. É porque às vezes também não é fácil encontrar nos mercados e a depender da região, Sim. ela é in natura. E usar não, agora porque vai ter essa função, não precisa você usar grandes quantidades, mas todo dia um pouquinho. Você falava antes, para onde que vai toda essa gordura que tá no, que vai para o arroz, que põe no feijão? Eu trabalho numa clínica de nutrição que lá nós ensinamos a pessoa a preparar tudo sem óleo. É isso. E aquela história de, aprontou o feijão, aí vai e faz um molho de alho com cebola e óleo e põe no feijão. Não precisa, você já cozinha o feijão todo temperado sem óleo. Preparou o macarrão, você já prepara o seu macarrão de uma forma que você coloca todos os temperos logo. Quando escorrer, você tira dali e põe o seu azeite fiozinhos. E se colocou no macarrão, não precisa fritar para fazer um arroz. O arroz, ele é mole. Na verdade, é bom só hidratar o arroz. Não precisa fritar e depois ficar horas esperando o cozimento. Hidrata. Hidrata. Próximo passo? O próximo passo é você temperar. Ok, tá pronto. Tá pronto. Fica molinho, né? E não perde propriedades, porque tem isso. Nós estamos aqui falando de nutrientes. E se nós queremos ter um aproveitamento daquele nutriente para reações químicas, para esse momento da sexualidade, nós precisamos também aprender a respeitar que aquele nutriente ou aquele alimento não pode ser muito, passar horas no cozimento. Porque mata o alimento, né? Sim. Mata. Então, os vegetais são muito importantes para mineral e vitamina presente na refeição de quem quer ter uma performance sexual. Mas também não vai estar cozinhando aquele alimento por trocentas horas. É melhor colocar no vapor ou um cozimento leve de 2, 3 minutos em pequena quantidade de água. Vou ali com a Vanessa e quando voltar, se eu me esquecer, me ajuda a lembrar, tá, produção? Eu quero saber qual a implicação da obesidade, do sobrepeso na qualidade do sexo. Vanessa, estamos aqui falando da nutrição ligada à sexualidade, mas há que também lembrar que ao se identificar que há alguma dificuldade a ser cuidada no que diz respeito à falta de desejo, à lubrificação ruim, enfim, essas questões todas que impedem a pessoa de usufruir de uma sexualidade plena, também deva verificar outras áreas para descartá-las, porque pode, em vez de ser nutricional, ser da ordem do emocional, de impacto de traumas, etc, etc. Acho que fica bem você trazer isso à tona para que as pessoas saibam diferenciar, para que senão agora vai todo mundo comprar açafrão amanhã e, na verdade, tem outra questão envolvida, né? Sim, sim. Diversos fatores, né? Se a gente parar para pensar que sexualidade começa lá atrás na nossa história de vida, que a gente inclusive já citou em um outro programa, cabe lembrar que cada uma dessas situações pode estar envolvendo um trauma, uma história de como eu reconheço a minha história de vida sexual, de como eu enxergo isso, né?
E eu vejo muita relação com a comida, né? E estávamos aqui até comentando que as nossas memórias relacionadas com comida e sexualidade e emoção estão muito interligadas. Tanto que quando a gente pensa em noivar, é um jantar, não é? Quando a gente casa, oferece-se um buffet, né? Fez aniversário de casamento, saem para jantar ou jantam em casa a dois, à luz de velas. Então, assim, tem todo um romantismo por trás da questão de alimentação. Mas que a gente tem que estar com um olhar bem aberto ao que pode estar gerando, querendo ou não, uma satisfação, uma disfunção na nossa relação sexual. E aí eu acho que cabe aos dois avaliar como eu estou me sentindo nessa relação. O que é que para mim está travando? O que é que está desconfortável? O que é que poderia melhorar? Será que o diálogo resolveria? Será que é uma história do passado? É um trauma que eu passei com meu pai, com um abuso, com uma história ouvida de familiar, ou até uma construção que eu mesma fiz do que seria sexualidade? Acho que todas as questões estão envolvidas, né? Mas acho que tem todo um lado bonito também que vem para agregar, que é esse olhar que a gente tem quando a gente fala de comida e emoções. Está bem lá arraigada em nossa memória, em nossos sentimentos, nossos prazeres, o alimento, né? Era a amamentação, era depois a criança sendo alimentada pelos pais, era o sabor, a descoberta, e não tem como a gente desvincular toda a nossa experiência de vida do alimento, emotivamente falando, né? O sensorial do alimento, do prazer, do sabor, é muito aguçado, nós fomos ensinados a isso. Isso, acho que foi muito bem pontuado por você, que esse primeiro contato, mesmo que seja aquela criança que a mãe não pôde amamentar, mesmo que tenha sido via copinho do banco de leite, a mamadeirinha, todas elas envolvem afeto. Né? A gente reconhece o alimento por um viés de emoção. Né? E quando a gente pensa ali no amamentar, a distância do braço da mãe para o rosto do bebê é total afeto e identificação. A distância precisa para haver um bom contato, né, de relacionamento. Então, e também poderíamos pontuar como não só de afeto, como também de controle de alimentos. Né? O primeiro controle vem a partir do momento que você precisa discernir ali para a criança a hora de mamar, a hora de desmamar. Exato. A hora de comer de novo, a hora de parar de comer. Isso, introdução alimentar, o que vem primeiro, o que vem depois. Tudo isso está envolto também de controles que a gente vai acabar vendo depois, né? Quando você falar um pouquinho, de repente, de obesidade. Isso é tão forte que há quem se refira ao ato sexual com o verbo comer. Exato. Gente, como que as coisas vêm ligadas a afeto, relação, prazer, comida, mesa, comida, sexo? Uau! Então, ela falava aqui desse tomar no copinho, aí eu já falo provar na colher, porque aí você desenvolve aquele que saboreia mais, aquele que registra o gosto mais natural do alimento e ele saboreia mais, identificando, ele produz mais dopamina. Quer dizer que ele é mais felizinho? Sim. Coisa, né? E no ato sexual, as pessoas que comem muito rapidão, assim, ele se torna um pouco mais selvagem, porém, ele não tem uma qualidade na função sexual, porque ele precisa ser um pouco mais controlado até para mastigar e saborear mais o alimento, para produzir mais neurotransmissor que favorece o prazer. Peraí, doutora, então pode ser que determinado alimento construa o desejo de um indivíduo, mas que em vez de fazê-lo, tanto instrumento como de quem participa de uma relação boa, o torne bruto, agressivo, selvagem, porque você usou essa expressão selvagem. Sim. Como assim? Sim. Se ele por exemplo, ele gosta de uma alimentação muito carregada de proteínas, e proteínas dos animais. E ele não gosta de comer salada, falta muitos minerais. Então, ele se torna uma pessoa muito sobrecarregada de alguns componentes. Que tem muita força. Sim, que tem muita força. E se ele come muito rapidão tudo e não saboreia, ele não produz dopamina. Aí ele não tem aquela sensação
do apreciar o prazer. Entendeu? Uhum. E porque está muito ligado, né? Essa questão do saborear e o prazer em si. E a resposta disso fisicamente, E a a resposta resposta disso- disso sexualmente, que tem a ver com esse corpo que precisa estar em atividade harmônica. Sim, então tudo isso, para resumir, eu digo, coma mais devagar. Saboreie mais sua comida. E mais simples. E mais simples, sem tantas misturas. E não montânea no prato. Vai comendo pequenas quantidades, saboreando, para você despertar esse prazer, melhorar a produção de neurotransmissor chamado dopamina, para dar um pouco mais de prazer. Isso vale para homem e para mulher. Durante e no antes. Bem antes. Por exemplo, a mulher, ela pode ser provocada a isso no decurso do dia. Já o homem, ele é um pouco mais automático, né? Mas mesmo assim, com ele mastigue melhor, ele tenha essa produção desse neurotransmissor para ter mais prazer. Vanessa? Não tendo, você trouxe a questão de, querendo ou não, ser uma pessoa ansiosa, né? Olha como tem ligação, né? Sim. Não come corretamente, acaba sendo uma pessoa ansiosa e não imagina que lá na relação sexual é afoito, porque tem uma origem. Não espera pela parceira ou ela também sente o prazer muito rápido, aquela relação que deveria ser construída de modo que os dois estejam ali entregues, com tempo, com calma. Claro que assim, né, gente? Sabe-se que uma relação sexual não ia ser assim. Ai, gaivotas azuis, céu azul, céu... Não, tem uma coisa do vigor, né? Sim. Sexo exige vigor, essa coisa intencional e também involuntária de responder alguma coisa que você não tem muito controle naquela hora e ótimo, porque se vai ter controle toda hora, é racional toda hora, então vai ser difícil que encontre-se o prazer de fato. Mas no que diz respeito, assim, a você entender que muitas vezes você está tão ansioso, está tão apressado, está tão preocupado, que ele não vai responder bem, ela não vai responder bem e os dois vão terminar frustrados. Então lá está a ansiedade, lá está o medo, lá está a frustração, lá está o que comeu no almoço, né? Aquela feijoada Também. pesada, aquela gordurada toda, aquele toucinho, aquele porco inteiro e o indivíduo está lá à noite achando que vai bombar porque ele está com muita vontade, mas a qualidade disso foi péssima, né? E deve incluir na alimentação alimentos que possam favorecer uma quantidade maior, alimentos que têm bastante flavonoides, antocianinas. Quem são essas criaturas, amiga? Olha lá, Presentes. uva, suco da uva. Você sabia que tem gente que toma o vinho para poder ir para uma relação sexual achando que vai ter algum sucesso, mas dá um efeito rebote, porque o álcool é um prejuízo para os órgãos genitais masculino e feminino. É um efeito contrário. Então, é melhor comer a uva e tomar o suco da uva. Ou tomar o suco da uva. Outro, tomar o açaí. O açaí tem antocianinas e ele tem uma gordura que favorece a ereção, favorece a vasodilatação. Mas não é só porque você é do Pará, não, né? Que você fala assim, mas tão bem do açaí. O açaí, ele é realmente um alimento espetacular. Só que tem um detalhe, ele tem uma gordura que não pode casar com as farinhas. Né? E geralmente mas o paraense só come toma açaí com com farinha. Sim, mas o ideal seria tomar feito um suco. Sem a farinha. Sem a farinha. Gente, que coisa maravilhosa o açaí A farinha, puro do Pará, a farinha coisa mais é um maravilhosa. carboidrato, a farinha é um carboidrato. Só que como a farinha usam sempre a de tapioca, ela está refinada, É verdade. tá? Então foi retirado dela as fibras. E aí essa farinha refinada misturou com a gordura do açaí, vai subir o triglicerídeos no sangue. Olha o que a doutora está dizendo, que tem gordura no açaí. Tem. Veja se não está certo o princípio de que tem gordura demais na comida da gente. Eu advogo, não estou dizendo que não uso, que não tenho, que não faço, porque, enfim, as dificuldades são realidade. Mas que eu acho que quanto menos gordura na comida, continua sendo provado que, por exemplo, no açaí ter gordura,
e eu vou associar este alimento já com a sua gordura natural própria, a tudo mais com a gordura que eu acrescento, com o azeite que eu acrescento, com a manteiga que eu acrescento, com tudo que eu acrescento e ainda frito e etc, etc, uau, o que vai sobrar disso, né? Bomba que vai restar pra gente, né, Vanessa? Sim. E tem pessoas que consomem o açaí com a farinha da mandioca, a farinha puba que chamam. Ela já tem um pouco mais de fibras, mas o melhor mesmo para ter um efeito era bom que tomasse como se fosse um suco na borda de um copo, como se toma um suco de laranja que ninguém coloca farinha dentro. Agora para quem bom já mesmo seria sem o açúcar, mas Sim. assim, um copão de açaí, sem um doce de pelo menos um melado, amiga. Põe a banana. Banana, pra adoçar. boa, Põe a banana para adoçar. Banana, é verdade, é isso que eu faço. Ou com tâmaras, enfim, mas aí já fica mais carinho. Agora, não é só o açaí, né? Eu falei do resveratrol presente na uva, que melhora as artérias, né? A circulação do sangue fica melhor, não só no cérebro, como na região da genitália. Sabe por quê, Darleide? Quando a gente fala de entupimento de artéria, as pessoas pensam logo, meu coração. Não. Você tem que pensar que tem artéria espalhada por todo o corpo e que elas podem entupir se você não come, se você come erraticamente. Então, se você frita, come muita gordura saturada, você também pode entupir as artérias dos órgãos genitais e não ter uma irrigação. E a qualidade da função sexual cai. Nisso nós também podemos incluir alimentos que possam impedir de eu ter desejo sexual? Sim. Pega aí, porque eu já tenho duas perguntas Você viu acumuladas. que tem alimentos que melhoram e tem alimentos que pioram. Então, quero saber, o que impede o desejo? Porque talvez a gente pode ficar aqui só na parte mecânica. As artérias ficam comprometidas, então assim, isso vai dificultar a relação, lubrificação, parte mecânica, mas no que diz respeito ao desejo, ao sentir desejo, simplesmente, vontade de fazer sexo, né? O que pode estar relacionado ao alimento? E nós já vamos fazer outra pausa e vai ser a última parada aqui do programa de hoje. E eu espero que você esteja muito atento, muito atenta às mudanças que você pode fazer na sua cozinha para que as coisas fiquem muito melhores na cama. Até já!